Olá, meus irmãos, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o vosso amigo e pastor, apóstolo Miguel Jesus Fernando, ou reverendo Miguel Jesus Fernando, se preferires. Queridos irmãos, nesta manhã eu passo para ministrar uma palavra para o seu coração e eu gostaria que o irmão ouvisse e partilhasse esta palavra. Eu quero falar sobre a necessidade de um avivamento na nossa nação e no mundo. Nós precisamos, a igreja cristã precisa de um avivamento nacional e internacional. Nós precisamos deste avivamento. Agora, por que nós não temos um avivamento em Angola? Por que nós não temos um avivamento mundial, internacional? Olha o que diz a palavra de Deus, e eu vou ler para vocês, João, capítulo de número 8, versículo de número 32. Olha o que diz a palavra do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe avivamento sem libertação. E a libertação que o Senhor Jesus Cristo está a falar aqui é a libertação dos pecados. E o pecado, ela só existe por causa das mentiras e manobras de Satanás. O pecado, ela só existe porque o diabo, nosso inimigo, nos está a tentar dia e noite. E como a igreja está a perder o conhecimento da verdade, está a abandonar a verdade, então não haverá libertação. E a libertação é o resultado do avivamento. A libertação dos pecados, o ser livre dos pecados, o servir a Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade. A igreja não conseguirá adorar a Deus em espírito e em verdade se não tiver na verdade, se não conhecer a verdade. A igreja de hoje parece que não está preocupada com a verdade, porque a verdade é que liberta. Por exemplo, nós somos cristãos evangélicos. O cristianismo evangélico, de acordo com o nosso livro de discipulado de grau 3, define que é o segmento do cristianismo que restaurou e preserva a verdade no decorrer da história. Do outro lado, nós temos o catolicismo romano e outros segmentos desta seita. O nosso discipulado de grau 3 também define o catolicismo romano como o segmento do cristianismo que se apostatou da verdade. Então nós temos dois tipos de cristianismo, evangélico e católico. É claro que temos o terceiro, que não estou a dar ênfase aqui, que é o pseudo-cristianismo. O pseudo-cristianismo, que são sectas hipoteticamente evangélicas. Mas aqui vou falar da separação que existe entre o evangelicalismo protestante e a Igreja Católica Romana. É claro que dentro do evangelicalismo protestante também existem grupos sectários que também desviam muito da verdade. Mas olha para mim e presta atenção. Quanto que a Igreja Católica está livre para propagar as suas heresias, enganar milhares de pessoas e levar muitas pessoas para o inferno? Quem está a combater doutrinariamente, apologeticamente, a Igreja Católica Romana? Muitos cristãos, inclusive, ouvem a Rádio Eclésia e acompanham os programas e ouvem aquelas músicas que proclamam a idolatria. Nós sabemos que não há um casamento entre a Igreja Evangélica Protestante e a Igreja Católica Romana. Sabemos que não há um casamento. Há um cisma entre nós, mas essa geração de crente não sabe, porque os pastores não ensinam.
O engano do movimento, que vou falar amanhã, querendo Deus, o movimento profetista, o movimento coaching da neuropsicologia, neurociência, está a fazer o quê? Está a destruir, está a combater contra a verdade do cristianismo. Porque o pregar para alisar o ego, o pregar para a libertação psicossocial das pessoas, que é pregado pelo movimento coaching e também pelo movimento profetista, não salva, não promove avivamento. O avivamento só é produzido pela verdade, porque o avivamento é que traz libertação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará e vocês serão livres. E nós sabemos que a verdade é Jesus Cristo. Um Jesus que nós conhecemos e devemos conhecer à luz do Evangelho, como disse Martinho Lutero, à luz do Evangelho pregado pelos apóstolos de Jesus Cristo. Ainda que eu pregue alguma coisa, ainda que outra pessoa pregue alguma coisa, se não tiver de acordo às Escrituras pregado pelos apóstolos de Jesus Cristo, neste livro aqui, que essa palavra seja anátema. Não há avivamento e não haverá avivamento se a igreja não se voltar para as Escrituras, se a igreja não se voltar para Cristo, se a igreja não se voltar para a cruz. A igreja não está a pregar sobre o pecado, não está a pregar sobre o arrependimento genuíno, bíblico. A igreja não tem discipulado. A igreja não lê Bíblia porque dizem que a Bíblia atrasa. A Bíblia não prega, a igreja não está a pregar sobre a cruz de Jesus Cristo, sobre renúncia, sobre evangelismo e missões, sobre pagar um preço extraordinário pela causa de Cristo. Que tipo de igreja nós queremos ter? As pessoas preferem abandonar o evangelho, abandonar a obra de Deus para viverem suas próprias vidas e ainda dizem em nome de Cristo. A Igreja Católica Romana está a crescer, está a se proliferar e não há ninguém que trava essa seita maligna. Muitos crentes hoje não sabem que existe um cisma entre o evangelicalismo protestante e a Igreja Católica Romana. Pensa que todos somos irmãos, a igreja é só uma. Pensa que todo o caminho leva a Deus. Há pseudo igrejas evangélicas que usam a imagem da Igreja Católica Romana no culto, no templo. Irmãos, o mundo está a acabar, Jesus está a voltar, o arrebatamento está próximo, e eu quero falar para os pastores: é tempo de voltarmos para a verdade, é tempo de voltarmos para a Bíblia Sagrada, de proclamar a vinda de Jesus Cristo, de proclamar. Eu vi este domingo o Kedjuan, um cantor altamente profano, com sua esposa na igreja, a cantar aleluia, Osana, e a filmarem-se e meterem no TikTok para ter like, para brincar, e depois dali ele postou outro vídeo. Ele disse que estou a ter um show todo no piloto e tal, e não muda nada, pessoal. Os pregadores, as igrejas, os pastores de Luanda teriam a oportunidade de promover um avivamento e salvar milhares de cantores que querem Cristo, mas a igreja não está a promover o avivamento, não está a promover o evangelho. O cristão vai para a igreja, sai de lá conforme o mundano entra para a igreja e sai de lá conforme entrou. Nada muda, porque nós queremos convencer as pessoas que a nossa igreja é que está melhor que as outras, a nossa igreja é que vai te dar resultados financeiros, é que vai te dar resultado de blá blá blá. O que nós queremos é salvação, o que nós queremos é mudança de vida, o que nós queremos é o arrependimento, é a verdade que liberta. Martinho Lutero disse: a verdade a todo custo, a verdade a todo custo, disse Martinho Lutero. Martinho Lutero dizia: paz
se for possível, paz, se for possível, mas a verdade a todo custo. Queremos ter paz com as pessoas com mentira. Nós devemos pregar a verdade e ensinar que a Igreja Católica Romana adora ídolo. Na escola, no trabalho, na família, no bairro, devemos ensinar a verdade. Que todo mundo que está aí na Igreja Católica Romana, rezando Maria, rezando Santo José, rezando essas coisas, que esses padres com suas batinas estão a enganar as pessoas. Não é verdade. Eles estão perdidos, precisam de Cristo, precisam da verdade. Se não se levantar ninguém a pregar essas verdades, milhares dessas pessoas, desses senhores, muitos deles são nossos familiares, vão para o inferno. Nós devemos falar a verdade que B.M. Samuel é um falso profeta. Devemos falar a verdade que muitas dessas pessoas que andam por ali e envolver-se como profeta são feiticeiros, que vendem água, que vendem chá, que vendem blá blá blá, que são feiticeiros, e devemos confrontar as nossas igrejas. Dízimos não pode estar acima do Evangelho de Jesus Cristo. Dízimo está na Bíblia, mas não é cristão, não é neotestamentário. Dízimo é uma prática da lei do Velho Testamento. Nós devemos falar a verdade que o sábado não salva, que o crente pode, sim senhor, comer carne, etc., que isso não vale nada. O que vale é Cristo e a santificação, o ser uma nova criatura. Devemos falar na cara dessas pessoas que estão a enganar o povo. Devemos ensinar a verdade que a Testemunha de Jeová é uma seita maçônica, satânica, que está a enganar milhares de pessoas e levando as pessoas para o inferno. Onde é que estão os cristãos? O que é que acordamos estamos a fazer? Devemos pregar e defender o Evangelho. Paz, dizia Martinho Lutero, se for possível, mas a verdade a todo custo. Irmãos, vamos voltar para a verdade. Nós não teremos avivamento se não nos voltarmos para a verdade. Nós não podemos nos exibir. Eu vou terminar com isto. Há uma moça brasileira que está a cantar, claro que a igreja brasileira está perdida. Há uma moça, não sei se é cristã ou não, mas que está a cantar uma música polêmica. E dizendo, vivemos para nós mesmos, fazemos campanha para nós mesmos, dízimo tornou-se melhor que blá blá blá. Ela está fazendo uma coisa boa. Eu não sei se ela tem um departamento na igreja, eu não sei se ela tem um pastor, eu não sei. Então, essas meninas estão a se tornar gays, lésbicas, os homens cantores brasileiros estão a se tornar quê? Estão a se tornar gays. Eles estão a cantar boas músicas, mas não tem pastor, não estão na igreja, não tem departamento. Não ouve essas músicas. Nós devemos ouvir música do Fernandinho, Cirilo, Judson e outras moças cantoras que tocam na igreja, que cantam na igreja, que servem na igreja, que são pastoras, que são mulheres de Deus. Meus irmãos, é tempo de voltarmos para a verdade. Não podemos ouvir ninguém que critica a igreja se não está a carregar a cruz. Quer ganhar like, quer ganhar dinheiro, quer abusar a igreja, conhecereis a verdade vos libertará. Meus irmãos, devemos voltar para o Evangelho. Precisamos de um avivamento, mas não haverá avivamento sem a verdade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Se você é um filho de Deus, é tempo de você despertar o avivamento na sua vida. Desperta o avivamento na sua vida. O avivamento vai começar com cada um de nós. Quando cada um de nós começar a voltar para as Escrituras, começar a voltar para a Bíblia. Paremos dessas brincadeiras de feticismo, de bruxaria, essa coisa de ser profeta hoje. É preciso fazer fumaça, é preciso fazer macumba. Eu sou do tempo de ser profeta, é ser cheio do Espírito Santo. Eu sou do tempo que acredita que basta você gastar seu tempo orando, buscando a Deus, orando em línguas estranhas, andando em santidade e pregar o Evangelho. Eu sou do tempo que acredita que a unção de Deus na nossa vida, ele é tão importante e nos leva a ganhar almas. Eu sou do tempo que acredita que para ter unção de Deus é preciso temor, é preciso renúncia, é preciso pagar um preço extraordinário, o preço da unção. Que tipo de cristianismo queremos hoje? Que tipo de cristianismo queremos hoje? Onde o pastor tem coragem de falar que o homem que vive com duas mulheres, ao aceitar Cristo, deve permanecer, e se quiser arranjar outra, pode arranjar. Que tipo de cristianismo temos hoje? Onde o pastor diz, quem vive maritalmente é normal, o importante é estar a viver com mulher. Que tipo de cristianismo é esse? Onde o pastor veste colar na igreja, pastor não calça meia,
roupas altamente extravagantes. Que tipo de cristianismo temos hoje? Onde o pastor diz é para cada um com a igreja dele, cada um com o dom dele, cada um com a estrela dele, não tira a estrela do outro. Que tipo de cristianismo temos hoje? Da rabassúria anteria bamarabas. Que Deus começa a levantar verdadeiros profetas de Deus. Que Deus começa a levantar verdadeiros profetas de Deus. Homens e mulheres que vão pagar um preço extraordinário para profetizar o Evangelho de Cristo em todas as gerações, em todas as nações, em todas as nações, começando na nossa nação. Angola precisa de avivamento. Que Deus te abençoe, que Deus te levanta, que o avivamento comece a nascer no seu coração, em nome de Jesus Cristo.